Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 33. Todos acharam? Segunda Crônicas, capítulo 33. Quem achou, coloque a palavra de Deus no coração. Se você não tem a Bíblia, põe a mão no coração. Nós vamos falar com Deus. Se você também quiser acompanhar pelo telão, que às vezes fica mais fácil, a gente vai colocar aqui também. Tá? Feche os olhos em nome de Jesus. Que essa pessoa saia daqui impactada com a tua palavra. Abra, Senhor, os nossos olhos, ouvidos espirituais. Porque nós queremos ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então fala conosco, Senhor, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar, segundo a tua palavra, Senhor. E que a gente venha aprender a sermos diferentes, a sermos aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. Nós te entregamos tudo, Senhor, na certeza da vitória, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o rei Manassés. Esse rei Manassés, ele é filho de um rei que você provavelmente vai se lembrar. O rei Ezequias. Quem é o rei Ezequias? Se você não se lembra, então eu vou falar algo para você se lembrar. O rei Ezequias, ele andou com Deus, com o coração reto com Deus, de tal forma que Deus mudou o plano dele para satisfazer o desejo dele. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tinha planejado que ia chegar um certo momento da vida dele que ele ia morrer e ia para o céu com ele. E quando chega a hora, né, dele morrer, Deus um pouco antes fala assim, ó, prepara a tua casa, organize as tuas coisas, porque logo vai ser a hora de você partir. E aí o rei ele ficou muito triste, porque por mais que ele sabe que estar com o Senhor é maravilhoso, né, ele tinha ali, né, a casa dele, a vida dele. E aí esse rei, ele falou, Senhor, olha para a minha vida, eu sempre fui fiel a ti. E aí Deus mudou de ideia, por causa do pedido dele. E Deus acrescentou a ele 15 anos mais do que Deus havia planejado inicialmente para ele. Olha como Deus leva em conta os nossos sonhos, quando a gente é fiel com Ele. Isso é muito forte, né? Esse é o rei Ezequias. E o rei Ezequias, neste período em que ele viveu, né, a mais ali, ele teve um filho. Esse filho chamado Manassés. Foi um filho que poderia ter seguido os caminhos do Pai. Será que ele seguiu? Bom, pelo título, né? O erro do rei Manassés e as suas consequências. Guarda, porque nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Guarda aí essa palavra consequências, porque nós vamos sair daqui aprendendo sobre isso. Então, vamos ler? Manassés tinha 12 anos de idade. Quem é que tem 12 anos de idade? Tem alguém? Não, vocês já passaram, né? 12, 13. Ele já está quase fazendo 12, né? O resto ele tem 13, 15. Vocês estão atrasados. Ele com 12 já é o quê? Já é rei. Olha só. E Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. E ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o
Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal, fez postes da deusa Azerá e adorou as estrelas. Olha só, o pai dele, porque quando você vê a história de Israel é uma luta, né? Reis bons, reis maus. Os reis maus iam lá, colocavam idolatria, vinha um rei bom e o quê? Quebrava, arrancava a idolatria, aí daqui a pouco vinha o rei que era mau e fazia o quê? Devolve a idolatria, vamos piorar. Então era sempre assim, ó. A vida do povo sempre assim, ó, de altos e baixos. E aqui, de novo, agora com este rei, a idolatria estava ali presente, né? E aí continua. Ele construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Olha só. Imagina a gente aqui no templo e coloca aqui uma estátua no templo que era o templo do quê? De Deus. Olha que absurdo. Manassés construiu altares, nos pátios do templo. Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Vai vendo. Queimou o quê? Seus filhos em sacrifício. Quando você pensa assim, nossa, não dá para piorar, a gente sempre arranja o quê? Um jeitinho, né? Então ele conseguiu ali encontrar um jeitinho. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Himom, fazia adivinhações, praticava o quê? Magia, feitiçarias, consultava o quê? Adivinhos e médicos, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse feliz. Ele ficou feliz, pessoal? Ele ficou o quê? Irado. Deus ficou assim, ó, decepcionado com o filho daquele grande homem de Deus que foi Ezequias. Aquele homem de Deus, Deus muda os planos dele por amor a Ezequias. Aí vem o filho dele que poderia fazer o quê? Dar continuidade, né? Sendo ali um servo fiel e continuando tocar no coração de Deus desta forma, a ponto de Deus mudar os planos dele. Ah, Deus não muda de ideia, muda sim, ele muda de ideia. Olha que coisa, ele muda de ideia quando uma pessoa fiel ali intercede, ele pode mudar de ideia. E aí você olha e você vê, puxa vida, mas nem o testemunho do pai não fez ele ser fiel a Deus. E aí, continua aí, porque não é o fim da ruim, gente, quando a gente acha que é o fim. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, um lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito, já li essa parte? Não, voltou, né? Tinha dito todavia a seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser um lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer o que a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda o quê? Piores. Quando você pensa assim, não dá para piorar. Pecado é sempre pecado. Não, sempre dá um jeito de pior. Então, ele fez com que o povo, porque ele sendo rei, ele estava à frente
povo. E ele fez com que o povo cometesse pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O que isso significa? Quando o povo se uniu com o povo que não era de Deus, veio muitos costumes. Por isso que Deus fala que a gente não deve se misturar com quem não segue os costumes dele. Porque é inevitável você pegar estes costumes. Então, quando o povo se uniu, vieram muitos costumes, pagãos. E ali ele conseguiu fazer o povo de Deus ser pior do que aquele povo que era inimigo de Deus, que era pagão, que cometia o erro. O povo de Deus fazia ainda pior, porque tinha o conhecimento. Você sabe que o erro do crente, ele consegue ser pior do que o erro das pessoas desse mundo, porque as pessoas desse mundo não têm noção, às vezes, do que estão fazendo, mas nós temos. Você conhece a verdade. Manassés conhecia a verdade. E olha o que aconteceu. Peraí, volta aí. E olha o que aconteceu. Chegou nessa situação. Agora, será que Manassés morreu nessa situação? Será que Manassés permaneceu nessa situação? Põe ali para mim. O arrependimento de Manassés. Olha só. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Quando tudo aquilo estava acontecendo, todas aquelas terríveis coisas que Manassés estava fazendo, quando aquilo acontecia, Deus estava o tempo inteiro fazendo o quê? Tentando trazer Manassés de volta à realidade. Meu filho, está tudo errado, está fazendo, está errado. E Deus falando ali, através dos profetas, e Deus falando com Manassés e com o povo, mas eles não davam o quê? Atenção. Parece até quando a gente quer chacoalhar alguém que está fazendo uma besteira, e a pessoa o quê? Não dá atenção. Quem que já viu isso? Eu vou falar com uma pessoa afastada, você está vendo que ela está indo para o inferno. Você está desesperado lá. Meu filho, sai dessa vida, está tudo errado. E a pessoa o quê? Te dá atenção. Era assim que Manassés fazia. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com quê? Ganchos. Amarraram com correntes e os levaram como prisioneiros para a Babilônia. Sabe qual que é o nome disso aqui, Loucura. É quando a pessoa está no erro e Deus está falando para ela fazer um conserto, sair da fileira, mas ela não dá atenção, não dá ouvidos. Aí acontece daquilo. Sabe o que é isso aqui, O nome disso daqui, eu falei lá no começo, para você guardar. O que era? Consequência. O nome disso daqui é consequência. O rei que até então habitava no trono sai preso por ganchos, como se fosse um bicho, amarrado, como se fosse um animal. E assim, ele é aprisionado. Deus falando, e ele o quê? Até que a proteção de Deus sai da vida dele, e aí as coisas começam a ficar diferentes, não é mesmo? Continua aqui. Então, no seu sofrimento, Manassés o quê? Orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Agora é seu Deus. Antes o Deus era o quê? As estrelas, as imagens, Azará, Baal, não é? Antes
adivinhos. Você sabe que tem crente que busca adivinho também, né? Só muda de nome. Ah, lá tem passa o quê dela? Todo mundo ama os adivinhos por aí, até dentro das igrejas. Por isso que a vida do povo é destruída. Nós estamos falando do povo de Deus. Ninguém está falando do povo do mundo. Nós estamos falando do povo de Deus. Então, o Deus dele não era até então, mas agora virou. No sofrimento, o que ele fez? Ele identificou. Peraí, uma vida sem Deus é isso? Então eu quero esse Deus. Então no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio do quê? Humildade. Você precisa ser humilde. Porque quando a pessoa erra, se ela não tiver humildade, ela vai consertar? Não. Sem humildade não tem reconhecimento do erro. Sem humildade ele vai falar assim, não acho que está errado. Eu não concordo, eu não aceito. Eu continuo achando que é do meu jeito que está certo, os meus deuses que está certo, os meus desejos, o que eu quero fazer, as estrelas, os adivinhos, as idolatrias, as imagens. Tem que ter humildade para reconhecer. Tudo que eu fiz é besteira, tudo que eu fiz foi ruim, tudo que eu fiz eu trabalho ao Senhor. E sem humildade não tem conserto de erro. Porque você só conserta aquilo que você acha que errou, aquilo que você não acha que é erro, você não conserta. Enquanto ele achava que ele não estava errando, ele não consertava. Mesmo as pessoas falando, mesmo Deus falando que ele estava errado, ele não achava dentro do coração dele, então ele não iria consertar. Até que, olha o que acontece. Mas aí ele, cheio de humildade, ele se arrepende diante do Deus dos seus antepassados. O mesmo Deus que falava com o pai dele. E Deus, nosso Deus maravilhoso, que não desiste de nós. Quem desiste é a gente, não é ele. É o homem que desiste de Deus. Não é Deus que desiste do homem. Quando o homem está disposto a consertar, Deus em nenhum momento ele guarda a mágoa no coração e fala, acabou para você. Se você se arrepende, você tem chance. Você olha ali Jesus, só os piores homens morriam crucificados. Não era qualquer coisa, não era um ladrãozinho de quinta categoria que ia morrer crucificado. Eram assassinos, eram pessoas, e Jesus foi colocado nessa situação. O que significa que os dois ladrões ali do lado de Jesus, eles eram pessoas o quê? Terríveis. E um daqueles homens horrorosos, terríveis, horrendos. Porque quando a gente imagina, né, o ladrão bom, o ladrão mau, a gente fala, é um ladrão bom. Não tem ladrão bom. Não tem prisioneiro bom. Não tem um assassino bom. Tem um assassino mau que se permitiu o quê? Se arrepender. O arrependimento cura. O arrependimento cura. Tem também isso. O arrependimento vai curar a vida de Manassés. Manassés estava doente pela idolatria, pelo ego, por tudo aquilo. Mas o arrependimento traz cura. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. E aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. E aí eu vou parar a história por aqui, mas na sua casa você faça uma gentileza de continuar lendo, porque lá a história continua contando sobre o conserto, as mudanças que ele realizou na vida dele e na vida das pessoas do reino, né? Porque tudo é influência. Tudo é influência. Se na sua casa você é um homem de Deus, ali você influencia todos, não é assim? E aqui foi o que ele fez. Ele mudou. Deus permitiu que ele voltasse e fosse rei, porque ele precisava o quê? Consertar. Ele precisava voltar onde ele errou e consertar.
os erros que ele tinha, o quê? Cometido, porque falar é muito fácil. As pessoas vivem falando que se arrepende e quer mudar, mas a atitude do conserto é uma decisão que você precisa tomar. Deus permitiu que ele voltasse, mostrasse para Deus a verdade. Porque era muito fácil ele se arrepender ali enquanto ele estava sendo tratado igual bicho. Agora de volta no trono. E agora com a glória? Será que ele vai entregar essa glória a Deus? Ou agora ele vai voltar a ser o homem que achava que poderia viver no erro? Tudo bem. Então Deus permitiu que ele consertasse. Deus sempre quer que a gente conserte. Isso é muito sério. Eu quero te ensinar uma lição. Quem quer aprender uma lição nesse Conquistando o Impossível pela Fé? Quer sair daqui com uma lição no seu coração? Eu vou te ensinar uma lição que você não vai poder esquecer, amém? Coloca para mim a lição. Você vai aprender a regra das consequências. Você conhece a regra das consequências? Existem níveis de consequências. Existem 3 níveis de consequências. Você vai entender. Primeiro nível de consequência. Existem as consequências por ter cometido erro. Quando você erra, quando você falha, existe a consequência daquele erro. Tem. Então vamos supor que eu sou... Vou dar um exemplo primeiro simples, para depois você colocar na tua vida e entender o que eu estou dizendo. Um exemplo simples, ó. Vamos supor que eu sou aqui uma pessoa que eu tenho um campo de plantação. E vamos supor que eu planto maçã. Esse é meu objetivo. Qual é meu objetivo? Maçã. Vamos supor que eu cometi um erro. E ao invés de eu ter plantado sementes de maçã, eu me confundi. Eu não prestei atenção, eu não fui vigilante, não fui esperta, fui desatenta. Peguei sementes que não eram de maçã e plantei. O que vai acontecer? Quando começar a crescer, vai ser maçã? Pô, não é maçã, é sei lá, eu amo. Mas eu não quero melão. O meu foco é o quê? Maçã. Esse é o primeiro nível de consequência. É a consequência do erro. Você errou, você vai ter consequência. É a colheita da sua plantação, entende? Esse é o primeiro nível. Existem pessoas que elas erram assim. Pô, cometi um erro. Só que voltando para a plantação, eu vou colher aquele melão e vou falar, a partir de hoje, eu vou ficar atenta, porque eu não quero mais que isso aconteça. Olha as consequências, eu perdi uma safra aqui, um tempo, que eu poderia, estar ali no meu objetivo, que era a maçã, e eu perdi esse tempo. Isso nunca mais vai acontecer. A partir de hoje, você é o quê? Vigilante, prestar atenção nas sementes que eu como, que eu planto, que eu uso. E aí, se eu consertei, eu só sofri as consequências do erro. Se você erra, sempre vai ter consequência. Presta atenção, não existe não ter consequência. A consequência existe sempre, tá? A consequência existe sempre. Então sempre a consequência existe. Se você erra, você desagradou a Deus, você vai ficar de bom, você vai sofrer uma consequência daquele erro. Mas quando você está disposto a consertar imediatamente, essa consequência é menor. Uma consequência pequena, uma consequência que, poxa, eu estou aqui colhendo isso, mas na próxima colheita eu já sei que eu vou colher o quê? Maçã, porque o quê?
Vou prestar atenção, já estou me consertando. Está entendendo o primeiro nível de erro? Segundo nível de erro é esse daqui, ó. Existem as consequências ainda maiores por ter demorado a consertar o erro. Então vamos voltar lá para a minha plantação. Vamos supor que eu tenha feito isso, e aí eu nem me dei conta, continuei sem prestar atenção, sem vigiar, fui lá e plantei de novo. O que vai acontecer de novo? E o que vai acontecer de novo? De novo, de novo, de novo, de novo. Eu começo, se eu não prestar atenção, todas as vezes eu vou errando, e essas consequências vão se tornando cada vez piores. Por quê? Porque eu não consertei ali, essas consequências vão o quê? Então é mais tempo perdido, é mais desagrado que eu causo para Deus quando eu cometo um pecado, uma falha, um erro. E aí eu demoro para consertar, eu vou ter consequências maiores. Até que eu tome vergonha na cara e decida o quê? Consertar. Está conseguindo entender? Essas consequências daqui é muito pior, são muito maiores do que as consequências do primeiro nível. Consegue entender? Agora dá para piorar? Lembra que eu falei que sempre dá? Então vamos lá. Existem as consequências terríveis por ter se mantido no erro e nunca tê-lo consertado. Então, se eu decidir que eu nunca vou consertar, que o resto da vida eu vou usar aquela semente ruim, eu vou falir. Porque se o meu foco, eu sou ali uma produtora de maçã, e o meu foco é maçã, e eu nunca mais vou plantar maçã, eu nunca mais vou colher maçã, eu estou condenada a viver uma vida falida até a hora que nem nada, nem essa semente, nem nada, não vou conseguir mais nada. Você está conseguindo entender? E no pecado é a mesma coisa. Existem as pessoas que erram e imediatamente elas consertam. Tem consequência, mas são consequências menores. Você sempre vai colher aquilo que você plantou. Isso é inevitável, gente. Vai ter as pessoas que demoram a se converter, que demoram a se, consertar, e essas pessoas, por demorar, elas vão ter consequências grandes, maiores ainda, e existem aquelas que vão morrer no erro e que nunca vão se consertar, destruindo por completo a vida delas na eternidade. Existem esses 3 níveis. Manassés está em qual nível? Você sabe me dizer? Primeiro, segundo ou terceiro? Quem acha que é o primeiro? Primeiro nível, Manassés. Ele ouviu a voz do Senhor e se arrependeu? Segundo nível, quem acha? Segundo nível, ele não dava ouvidos à voz do Senhor até que, depois de um monte de consequências, ele se arrependeu? Sim. Terceiro nível, quem acha que está no terceiro nível? Ninguém. É o segundo nível. Por que o segundo nível? Porque justamente o Senhor falava. A palavra de Deus fala que o Senhor falou, e ele o quê? Não dava ouvidos, não dava atenção. E aí, quando a consequência piora, ele é levado ali cativo como um animal, de rei a bicho, aí que ele o quê? E ele poderia não ter se arrependido. E se ele não tivesse se arrependido, ele ia viver no inferno. Ele teria destruído a vida dele, de tantos lá, o povo, que ia continuar influenciado por ele no erro. Mas ele se arrependeu. Ele está aqui, ó, nesse segundo nível. Ele está aqui nesse segundo nível. Eu falei para você que eu ia te ensinar uma lição. Coloca aqui para mim, Moreira.
Vamos ler junto? Que aí vai que guarda na cabeça, né? Fica bom. Vamos lá, todo mundo junto. Esteja atento para quê? Não errar. Vira a pessoa do seu lado. Esteja atento para não errar. Esteja atento para não errar. Mas, se você pegar o trem errado, o quê? Por quê? Nós estamos falando de trem, Andrea. Estamos falando de trens aqui? Não. Essa mensagem é sobre o quê? É sobre os erros. Isso daqui você vai precisar entender. Isso daqui não é sobre trens. É sobre erros. Essa lição aqui, ó, é sobre decisões erradas que você toma na vida. É sobre as más escolhas que você faz. É sobre ceder às tentações. É sobre ser orgulhoso e achar que você é mais esperto que Deus, porque você quer servir a Deus ao seu modo e não ao modo que Deus quer. Essa mensagem aqui é sobre erros, é sobre se entregar às fraquezas, é sobre a vida do pecado. Eu digo para você, quanto mais tempo você demorar para se arrepender, maior vai ser os estragos causados por causa deste erro. Esses estragos são as consequências. Eu quero que você entenda que essa regra dos erros aqui, essa regra das consequências, ela é válida em todas as áreas. Então, bota ali para mim, Andrea. 1, 2, 3. Isso. Deixa aqui para mim, por favor. Isso daqui, ó, é válido para todas as áreas da nossa vida. É válido para a nossa vida espiritual. Se você errou, se você está em pecado, poxa, você vai ser qual pessoa? Não era para ter errado, era para ter ficado atento. Mas se errou, você não vai pegar o trem de volta logo? Se você pega o trem para a Bahia, e quando você vê, você foi o oposto, e está lá no sul, quanto mais tempo você demorar para descer na estação, pegar o trem de volta, mais caro vai ficar a sua viagem. Mais tempo você vai ter perdido. Isso é válido em todos os aspectos. A sua vida espiritual aqui, você precisa olhar. Pô, não estou com vontade de orar, pastor. Vontade de orar, de orar. Ah, não está? E o que você vai decidir? Você vai decidir, então, que você vai orar e fazer as coisas, então, por disciplina, mesmo sem querer, até que você crie o desejo e faça aquilo por prazer, mas você tem que fazer, e você vai consertar e fazer. Você vai demorar e vai ficar vivendo uma vida sem Deus, sofrendo com o diabo, até você perceber que você vai ter que se arrepender de qualquer jeito, e aí vai ficar olhando para a tua vida e falar, pô, já estou indo me arrepender, por que eu me arrependi aqui? Por que eu perdi tanto tempo? Ou você vai ser um cara que vai morrer nessa vida? Quem você é? O que você vai ser? O que você é? Se você errou, se você pecou, você vai ser a pessoa que, pô, não era para ter pecado, mas eu pequei. Eu vou colher minhas consequências, mas a partir de hoje eu vou vigiar, porque eu não quero mais entristecer a Deus, colher as consequências da desobediência. O que você vai esperar? Se você tem um ministério, você vai esperar o quê? Você vai esperar você
Poderia ficar aqui, ó, de banco e se consertar e aprender a lição? Ou você prefere sair? Ou você prefere nem sair para ter que buscar? Você prefere morrer no mundo e ir para o inferno? O que você prefere? Você tem que entender qual o nível de consequência você está disposto a pagar. Porque é sobre erros. Quando eu falo erros, não é só o pecado em si. Eu estou falando aqui sobre vida espiritual. Mas vamos encaixar em outras áreas. Vamos fazer o seguinte, vamos encaixar em todas as áreas. Vamos falar então da nossa saúde. Eu vou dividir a saúde em 3 partes. Saúde emocional, saúde sentimental, emocional, sentimental e a física. Vamos falar da saúde. A gente não cuida da saúde física. Aí o que a gente faz? A gente percebe que a gente não cuida e conserta. A gente demora para consertar e tomar uma decisão. Eu tenho que melhorar minha alimentação, eu tenho que fazer um exercício, eu realmente vou ter que mudar minha forma de viver, a minha forma de ser, a minha forma de comer. Vou ter que mudar isso, mas eu vou demorar, ficar aqui demorando. Amanhã eu faço, vai ficando doente, e a vida vai piorando, cada vez mais vai ficando doente. As consequências são o quê? Aumentando. Até morrer aqui. E aí, esses dias eu estava lembrando de uma frase que o meu médico falou e eu fiquei assim, pensativa. O meu médico falou isso para mim uma vez. Ele falou assim, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque meu médico é evangélico, e ele falou, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus entregou para a gente, mandou a gente cuidar do nosso corpo. E aí, se a gente come mal, se a gente não se exercita, se a gente não se alimenta, se a gente só come besteira, tranqueira, porcaria, a gente não cuida. E aí a gente tem uma diabetes, um triglicérides, um câncer, qualquer outra coisa que você tem proveniente, se você tiver algo proveniente da alimentação que você não cuidou, e você morre. Ele falou, isso não é suicídio? Eu fiquei pensando, esses dias, por alguma razão, isso me veio à tona. Eu estava orando, e aí isso me veio na cabeça. Isso, se eu tenho que fazer, se eu tenho que cuidar, e eu pego e tomo veneno, não é suicídio? Será que não é? Ele falou, não sei, será que não é? Ficou assim essa pergunta no ar. E a gente vai esperar o quê? Esperar pagar para ver? Ou a gente vai começar a cuidar da nossa saúde? A gente vai morrer colocando o dedo no plano de Deus, que poderia ser algo maravilhoso, a gente ia viver mais segundo o plano de Deus. Mas do mesmo jeito como Ezequias colocou o dedo ali para fazer o plano de Deus modificar para mais, a gente pega e coloca o dedo no plano de Deus para fazer o plano de Deus mudar. Ele queria que você vivesse até os 100 anos, mas aí você vai viver até os 50, porque você colocou o dedo no plano de Deus. Ao contrário, olha que coisa, ao contrário. Deus tem lindos sonhos para a sua vida, mas aí você decidiu que você não vai cuidar da sua vida. Então, já que o nosso físico depende de cuidado, você vai antes do que Deus sonhou para que você fosse. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Você acha, por exemplo, que uma pessoa que vai roubar, e aí lá ela está lá roubando o ladrão e de repente esse ladrão toma um tiro e morre. Você acha que Deus escreveu nos sonhos dele? Eu quero que ele tome um
tiro e morra. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que modificou aquele plano. Eu quero que ele viva uma vida no crime. Não. Deus desenhou uma vida linda, mas são os homens que pegam o plano de Deus e colocam o dedo nos planos de Deus. Quem lembra do teatro que a gente fez? Lembra? Sobre isso. A gente vai decidir o quê? Vamos falar de saúde emocional. Se você não cuida do seu emocional e você dá asas para o seu pensamento, você fica ali mal, mas você repreende e fala, não vou mais dar ideia para os meus pensamentos ruins, não. Mas se você decidir não consertar logo, o que vai acontecer? Esses pensamentos vão ficar e vai te destruindo. Se você não decidir pedir ajuda para Deus em relação ao trauma que você viveu, se você não decidir entregar para Deus e falar, Deus me cura, e você ficar com aquele trauma ali, é um erro que você está cometendo, é um erro. Não, pastor, eu sou vítima, não estou pecando. Eu que fui traumatizado. Você está errando, porque você está deixando a sua saúde emocional ser destruída. Então você tem que pedir ajuda a Deus. Nem tudo a gente consegue. Quando as pessoas nos machucam, às vezes a gente não consegue facilmente, né, se libertar, perdoar. A gente não consegue facilmente, mas se você não pedir ajuda para Deus, você não vai conseguir nunca. Se você não falar, Deus, eu quero consertar a minha vida, os meus sentimentos, o meu emocional, eu quero consertar a minha vida emocional, sentimental. Se você não decidir isso, cada vez vai piorando, vai chegar em tal ponto, a hora que você vai se matar. Então você precisa parar e falar, peraí, qual o nível de consequência que eu quero? Isso em todos os aspectos. No seu casamento, por exemplo, qual é o nível que você vai esperar chegar para você agir? Se é que vai agir. Tem gente que vai até o fim, porque não age. Tem gente que comete algum errinho e fala, errei, eu não vou deixar o meu casamento se perder, eu vou consertar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou pegar junto, eu vou ser o sacerdote da minha casa, eu vou ser a sacerdotisa da minha casa, eu vou ser essa pessoa, eu vou ser o pai, o marido, a esposa, o filho, eu vou ser dentro de casa. Isso é válido para casamento, para a vida familiar. Se você aqui, não conserta rápido, se você demorar para consertar, você pode até consertar, mas vai ter muitas consequências maiores, perdas. Você poderia ter consertado ali e ser a pessoa mais feliz, mas você espera perder um monte de coisa, perder confiança, para depois se arrepender. Que bom que se arrependeu, mas não deixou, não apaga toda a consequência gerada pela falta de ação. Você consegue entender? Mesmo com perdão. Mas perdoar não é esquecer. Quem fala perdoar e esquecer está doido, porque esquecer é Alzheimer, né? Perdoar é você saber o que fizeram com você e aquilo não te ferir, porque você entendeu que aquela pessoa, ela tem os problemas dela ali, piores do que os seus. Essa pessoa precisa de Deus. Entende? Então, se você falar assim, não vou fazer nada, e passar desse ponto aqui, vai chegar onde? No divórcio. Aí quando chega no divórcio, muita gente quer o quê? Quer agir. Depois que já morreu o casamento. Aí não adianta. Aí não adianta. Tem gente que tem fé para ressuscitar e tem gente que não vai ressuscitar, não vai acontecer, não adianta. E aí você vai falar, não, eu vou ser o melhor marido do mundo. Era para ter sido aqui. Você nem se ligou. Aqui, quando o negócio já estava ruim, você não se atenta. Aí quando chegar ali, você por favor. Quais níveis de consequência?
disposto a chegar para mudar. Você tem que dar atenção para os seus filhos, dar educação. E aqui? Você vai ser a pessoa que vai esperar seu filho se perder? Você vai ser a pessoa que vai esperar acontecer um monte de coisa na sua casa para você se arrepender? Ou você vai ser a pessoa que já vai ver o problema e vai falar, pera, eu tenho que consertar isso. Quanto mais rápido você agir, menores serão as consequências. Quanto mais rápido você pegar o trem e mais rápido você chega no objetivo e conserta o teu erro. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Ah, pastora, isso é válido na vida financeira? Afinal, hoje é conquistando possível pela fé? Super válido. É super válido. Porque as pessoas não entendem que omissão também é pecado. E é um erro gravíssimo. Quando você deixa, por exemplo, de poupar aquilo que você ganha para você poder entregar para a sua família, uma viagem, um passeio, uma vida, quando você é irresponsável, isso é um erro. E eu vejo gente chegando aqui, demorando aqui, não morreu ainda, mas está aqui, tem gente que já está aqui. Quando a gente começou conquistando o possível pela fé, a gente estava aqui, as pessoas errando, a gente chegou e orientando, faz uma planilha, quanto você ganha, quanto que sobra, quanto que dá para poupar, aonde que está sendo o ralo. Ralos abrem na nossa vida todos os dias. Se você não parar para olhar onde é o ralo, você vai continuar gastando. Poxa, eu lembro como se fosse hoje, da primeira pregação do Conquistando o Possível pela Fé. Eu dei um exemplo de ralo simples. Alguém lembra o ralo? Eu falei, que suco. Eu falei, um ralo simples. Eu peguei e fiz um cálculo. Que se você parasse de tomar que suco, você fazia uma viagem com a sua família no final do mês. A gente fez um cálculo. Se você parasse de tomar que suco todo dia no seu almoço, vai beber água. Eu fiz um cálculo simples. Você errou. Tem gente que consertou, está crescendo. Tem gente que continua aqui, e vai passando tempo. E a pessoa vai ali, no erro e não o quê? Conserta. Quais são as consequências? Deixa de entregar para a sua família o melhor. Porque não se atenta ao ralo, não conserta, não pega a planilha. Consertar é fazer o que foi organizado, o que foi falado para você fazer. Pega a planilha, organiza, bate aqui, aonde está sendo ralo, vamos tapar o ralo. Vamos tapar o ralo. É reunir a família, consertar, é isso, é consertar e voltar no erro. Para fazer diferente. O que Manassés fez? O que Manassés fez? Ele voltou no lugar que ele está fazendo tudo errado para fazer o quê? Tudo certo. Então agora eu volto no erro, meu erro é na vida financeira é isso. Então vamos lá, volta no erro. Para de viver como se a consequência não existisse. Existe. Porque você deixa de conquistar coisas maiores por causa dos ralos. Você deixa de entregar para a sua família um estado de vida melhor, uma situação de vida melhor por causa dos ralos. A consequência está acontecendo, você não faz nada. Eu falei que Manassés era louco. Lembra que eu falei? Manassés era louco porque ele ouvia Deus falando com ele e ele não dava atenção. Você ouve Deus falando com você não dá atenção, você está louco. Você poderia ter uma vida maravilhosa e não tem a vida que você poderia ter, porque você não conserta os seus erros. Porque você não senta com a sua
que a gente gastaria com uma coisa qualquer, vamos separar um tanto para a gente fazer algo diferente com a nossa família, fazer uma festa, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, sei lá. Proporcionar, sabe? Mas se você não faz diferente, você continua cometendo os mesmos erros. Tem pessoas que continuam cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Entra ano, sai ano. Os erros são os mesmos. Os erros são iguais. Sempre o mesmo erro. E quanto mais tempo a gente demora, mais tempo a gente perde. E a cada minuto que passa, guarda no seu coração, a cada minuto que passa, diminui as chances de você consertar os seus erros. A cada minuto que passa, as suas chances de conserto diminuem. A cada minuto que passa, as consequências aumentam quando você não toma uma atitude. Tome uma atitude. Tome uma decisão de consertar o que tem que consertar. Conserta. Deixa virar uma bomba. Não entra em dívida. Conserta o que tem que consertar. Senta. Aprende a alinhar. Aprende a alinhar a sua vida. Para que as coisas possam dar certo. Amém, pessoal? Amém. É sobre isso. É sobre a gente entender isso. Deus colocou no meu coração que nós vamos começar um propósito de cura. E aí Deus vem e esclarece. Cura é conserto. Cura é conserto. Na sua grande maioria, cura é conserto. Você precisa consertar alguma coisa na sua vida para você ser curado. A minha vida financeira é doente. Eu sou endividado. Você quer que a sua vida financeira fique curada? Quem quer? Uma vida financeira saudável. Quer? Curada, abençoada? Conserte. Quem quer uma família unida? Quer uma família unida, abençoada, unida? Conserte o que tem que ser consertado. Quem quer uma vida espiritual abundante, sentir a presença de Deus, comunhão com Deus? Quem quer? Quem quer receber a cura na vida espiritual? Quer? Então quer? Até na saúde. Eu quero ser curado. Eu com umas dores horríveis, não tem jeito. Eu oro a Deus, me tira essa dor, Deus vai lá, tira a dor. Aí Deus fala, como é que você come? Tudo errado. Pega o teu templo, estraga tudo, faz tudo errado. Vai ter que consertar. Aí vem e puxa a orelha. Tem que consertar. A cura é consertar. Meu coração está ferido. Eu tenho uma mágoa com aquela pessoa. Se conserte. Fala para Deus, Deus, quem sou eu para ter uma mágoa com aquela pessoa? Se o Senhor é esse Deus que a gente leu aqui. É o Deus que a gente leu. Você viu tudo que Manassés fez? Se você fosse Deus, você dava uma bica na testa dele. Graças a Deus não somos Deus. Deus é Deus, só Ele é Deus. E aí, Deus perdoa. E aí a gente, que é muito superior a Deus, fala, não vou perdoar, eu não perdoo, eu não suporto, eu não olho mais, eu não olho mais na cara. Vai passar a eternidade do lado da pessoa que você não olha na cara.
Já parou para pensar? Essa pessoa endemoniada não mais nem na cara. A endemoniada vai para onde? Inferno. E você? Você? Está forçada. Se você olhar a Bíblia um pouquinho, você vai saber que você vai para o inferno. Vamos melhorar. Senão você vai passar a eternidade do lado da pessoa que você fala que não quer nem olhar na cara. Você vai olhar lá no inferno. Tudo é cura. A gente precisa ser curado. É Deus quem nos cura, não é os outros. Às vezes a gente espera que os outros nos curem. Ele errou. Eu preciso que ele me peça perdão. Eu não vou perdoar enquanto ele não me pedir perdão. Você quer que aquela pessoa que te feriu te cure? Jura? A pessoa que te feriu, porque ela não tem Deus. Ela também precisa de Deus para ser curada e poder curar. Por enquanto ela destrói. Agora, você diz que tem Deus que cura. E você espera a cura da pessoa? Não. Vamos buscar em quem? Deus, que Deus pode me dar cura. Deus pode pegar a ferida aberta do arrombo, do tiro que causaram em mim, o trauma que me causaram, a tristeza, a ingratidão, a mágoa, a angústia. Deus pode pegar aquela ferida que fizeram horrível em mim, que eu nem merecia, e fizeram, e Deus pode vir com o bálsamo dele e fazer o quê? Curar. Porque Ele cura. Você consegue entender, gente? Agora você vai esperar o quê? Esse rumbo está cada vez maior? Quanto mais o tempo passa, maiores as consequências, até ser terrível. Ou a gente vai mudar, ou a gente vai ser a luz desse mundo. Quem quer ser a luz desse mundo? Então é conserto. Pastora, graças a Deus eu não tenho do que me consertar. Conserte. Conserte os seus sentimentos, é muito orgulhoso. Você acha que você nem tem pecado? Olha só. Pior de tudo. Então vamos consertar. Amém, pessoal? Eu erro até que eu não sei. Às vezes a gente erra no inconsciente, sem perceber. Porque por mais que a gente lê a palavra de Deus para estar ali, Senhor, eu quero ter a mente do Senhor, eu não quero fazer nada para desagradá-lo. Às vezes pode ser que inconscientemente eu estou fazendo algo porque eu não sou perfeito. Às vezes pode ser que eu estou achando que estou fazendo tudo certo e ainda tem ponto errado lá, então eu tenho que pedir perdão também daquilo. Eu tenho que buscar sempre a Deus, entender que eu sou dependente dele, amém, pessoal? Se você quer mudar a sua vida a partir de hoje, porque Manassés, ele olhou a situação dele e ali ele falou, era para eu já ter me arrependido. Mas para pensar, 12 anos, fase da adolescência, quanto ele foi influenciado negativamente. O pai dele morreu depois disso, né? Então, para pensar, o quanto ele foi influenciado ali na fase mais difícil que ele viveu, que é a adolescência, quanto ele foi influenciado para fazer besteira. Eu não estou justificando, não era para ter se permitido ser influenciado, mas a gente sabe a dificuldade dele. Mas que bom que pelo menos atrasado, mas ele viu que estava tudo errado. Porque ele reinou 50 e poucos anos. Imagina 50 e poucos anos levando pessoas para o inferno. Ia ser um instrumento na mão do diabo. Mas ele escolheu: eu serei um instrumento na mão do Senhor. O Deus dos meus antepassados será o meu Deus. É tudo decisão, é tudo conserto. A nossa vida transforma